está valendo, você encontra hoje editais, muitos inclusive, já pela nova lei. É normal. Um ou outro que ainda está utilizando a antiga. Na verdade, um outro não, tem bastante também. Mas a tendência é que a galera vai cada vez mais migrando para a 14133, justamente porque a 8666 vai acabar. No final do ano, ela deve morrer em definitivo aí. Está respirando por aparelhos, mas em breve ela deve ir embora. Beleza? Então vamos lá. O que aconteceu nessa nova lei? Primeira coisa que foi muito importante, ele deu um nome para esse SRP, que não existia. Só existia SRP ou não. Não tinha um nome exato, não vinha definindo o que é o SRP. E aí, nessa nova lei, ele traz um nome, o que fica muito mais fácil até para a gente trabalhar, para a gente poder argumentar. Ele deu o nome de procedimentos auxiliares. Nessa lei, ele fala que existem alguns procedimentos auxiliares e ele coloca o SRP dentro dele. Claro, o que mudou para você? O que eu vou falar daqui para frente, mas em questões jurídicas, já existia uma lei que regulamentava, agora está na lei também. Não mudou muita coisa, mas é bom ter um nome para isso. O que é o SRP? É um procedimento auxiliar. O que é um pregão? É uma modalidade. Então, é bom você saber o que é cada coisa, justamente para você não confundir. E pode ser justamente por isso que não existia antes o nome certo para o SRP, que confundia muita gente. Às vezes o pessoal falava, pô, mas isso é uma modalidade, o que é isso, né? Tem gente que ficava na dúvida porque não tinha um nome, mas agora deram um nome, beleza? O que além disso que ele trouxe? Ele trouxe uma condição muito boa, que é o seguinte, a nova lei, ela prevê a ata de possíveis 12 meses, igual à anterior, então pode ter sido feita a ata de 2, 3, 5, até 12 meses. Entretanto, ele prevê agora uma possível renovação dessa ata. Então, a ata que até então durava 12 meses, agora pode durar 24 meses. Serra, mas o que isso quer dizer? Quer dizer muita coisa, principalmente para você que ainda não está vendendo. Vou te explicar com mais detalhes. Vamos lá. Imagina que você está acompanhando esse mercado já há um bom tempo. Você já vê o mercado, mas você fala, não, depois eu entro, daqui a pouco eu vejo. Nunca dá uma certa importância. E aí, você resolve dar uma importância agora. Só que o que acontece? Você notava que todo ano, a prefeitura da sua cidade, sei lá, a Câmara dos Vereadores, qualquer órgão público da sua região, fazia a mesma licitação. Todo ano tem licitação para comprar material de escritório, por exemplo, que eu dei. Todo ano tem licitação para comprar produto de limpeza. E ano que vem eu participo, ano que vem eu participo, ano que vem eu participo. O que mudou? Agora, o cara que ganhar a licitação nesse regime da nova lei, ele tem a possibilidade de renovar isso por ainda mais um ano. Então, se você deixar de participar agora, pode ser, não é garantido, mas pode ser que ano que vem essa licitação não aconteça, porque o órgão público ele vai apenas renovar com aquele órgão, com aquela empresa que ganhou a licitação. E claro, pode ser que o órgão público da sua cidade já fez essa licitação em 2021, o que é bem improvável, porque ninguém estava preparado ainda, renovou em 22 e agora em 23 eu tenho que fazer de novo. Pode ser que ele tenha feito em 22 e vai renovar apenas em 23 e 24 vai ter que fazer de novo. Pode ser que ele tenha feito agora em 23, vai só renovar em 24 e vai ter que fazer essa licitação só em 2025. Mas pode ser também que ele já fez a desse ano ainda pela lei antiga e que ele vai ter que fazer no ano que vem pela nova lei. E aí está a grande oportunidade para você que está começando, porque você pode fechar o vínculo em 2024 e ficar com ele até 2026. Você pode ficar 2 anos com algum público esse vínculo. Parece bobeira, mas você ter uma fonte de receita para um contrato de 2 anos, digamos assim, lembre, tem as peculiaridades do SRP. Ele pode ser que não compre tudo, pode ser que a compra parcelada, mas para você renovar, é porque você já entende como aquele órgão público funciona, você já entende como ele trabalha, qual é a demanda, inclusive para alguns segmentos. Tem segmento, por exemplo, material de escritório, que a gente sabe que, não dá para prever com exatidão quantas canetas o cara vai precisar todo mês. Agora, produto de limpeza, a não ser que tenha muitos feriados, vai ter que ser limpo na mesma frequência. Então você já consegue ter aquela previsão. Não, todo mês é um pedido de tanto. Então dá sim para você entender que é um vínculo com o órgão público, quase que um contrato mesmo assim, durante 2 anos. Porque vários segmentos, ele tem essa previsibilidade. Você imagina que você ganhou uma licitação para entregar água para o órgão público. A não ser que tenha feriados e a galera não vai trabalhar, o consumo de água é o mesmo. Ou que haja alguma coisa que nem houve aí em 2020, 2021, né, que todo mundo vai para home office, mas do contrário, né? O cara vai lá trabalhar e ele vai consumir a água dele. O produto de limpeza vai ser consumido porque o lugar precisa ser limpo. O ar-condicionado tá sendo utilizado, vai precisar fazer a manutenção. Então tem muitas coisas que vão ser utilizadas e essa renovação vai ser muito boa, principalmente para você fornecedor, porque você já vai ter um diferencial, você já vai ter o histórico daquele órgão público. O histórico na prática. Não que não dê para fazer isso hoje, claro que dá. Inclusive, os nossos alunos a gente ensina a fazer, mas
Para você que já está lá vendendo, você que já está prestando serviço, você que já está trabalhando, é ótimo. Porque você já vai ter isso aí na prática, você já está acostumado, você já tem a rotina, com quem toda quarta-feira que eu entrego, é todo dia 10, é todo dia 15, sei lá, você já vai ter uma rotina já. E aí você ter essa rotina por 2 anos é muito boa. E aí não vem explícito isso na lei, mas é o meu entendimento, claro. Já que esse vínculo ele pode ser renovado por mais do que 12 meses, cabe também um reajuste. Eu acho improvável que essas renovações sejam feitas sem ter um reajuste. Por que eu estou falando isso? Porque o preço da ata de registro de preço, a gente sabe que ele é fixo e reajustável dentro do período de 12 meses. Agora, se dá para prorrogar esse prazo por até 24 meses, pô, eu já imagino agora que, além de eu poder ter esse contrato com um vínculo de até 2 anos, o que é muito bom, eu consigo reajustar esse contrato. E agora fica até mais fácil, porque eu já tenho até a previsão de quanto que entrega, eu já consigo calcular os meus custos muito melhor, porque eu já vivenciei um ano de contrato. E claro, cabe a você, um outro ponto muito importante, você fornecedor, cabe você também rejeitar a renovação se não for um bom contrato, se não for um bom vínculo, se não for um bom órgão, né? A gente sabe que não vai ser interessante para todos os fornecedores. Mas, de modo geral, se você está entregando e não está tendo problema, não vai ter grandes problemas. Você vai ter, inclusive, querer renovar. Quantas vezes, quando eu era servidor público, acabava a ata e o próprio fornecedor falava, cara, mas não dá para renovar mais um pouquinho, não dá para esticar mais um pouquinho. Cara, o limite é 12 meses. Nem um segundo a mais. O sistema nem me deixa. Aí o cara ficava chateado. Ia ter que participar da licitação e aí ter que ganhar de novo. Para ele era mais interessante ter que poder renovar, mas infelizmente não dava. Agora essa possibilidade é possível. Então, uma das coisas que essa lei trouxe é justamente isso, é essa vigência de não só agora 12 meses, mas poder chegar até 24 e trouxe também, na minha visão, claro, esse reajuste. Quais são as modalidades que podem ser feitas? Porque que acontece? Eu falei para vocês que tem algumas modalidades que não dá para fazer pelo sistema de registro de preços, né? Agora, tem muitas modalidades que saíram ou foi criada uma modalidade nova. Então vamos lá. Pela nova lei, modalidades de licitação, modalidades são concorrência, pregão, leilão, concurso e diálogo competitivo. Então, não existe mais nem tomada de preços e nem o convite e foi criado agora o diálogo competitivo. Quais dessas podem ser feitas através do sistema de registro de preços? A princípio, pregão e concorrência. As mesmas da antiga lei, isso foi preservado. Tá bom? Então, se você está participando, por exemplo, de um concurso, não é SRP, tá bom? Mas na grande maioria da galera que acompanha a gente, que vende para o governo, vai participar de pregão. A grande maioria. Então, fiquem cientes que pode acontecer. Mas, cuidado, isso vale tanto para a antiga lei quanto para a nova. Não é porque pode ser pelo sistema de registro de preços que todo pregão é. Tem pregões que não são, tá? Tem pregões que não são sob o sistema de registro de preços. Tem uns que são, outros não são. Você tem que olhar. Por isso que eu falo para vocês, entender esses conceitos, principalmente a parte de o que é modalidade, o que é agora, no caso aqui, procedimentos auxiliares, né, que agora tem o nome, facilita. Ah, todo pregão é SRP? Não. Mas todo SRP é pregão ou concorrência. Então, se é SRP, obrigatoriamente ou é concorrência ou é pregão. Agora, não necessariamente todo pregão é SRP, beleza? Então, dito isso, outra coisa que, na verdade, vou explicar algumas coisas novamente agora pela ótica da nova lei. Carona. Como é que ficou o carona na nova lei, né? Lembra como que era na antiga lei? Na antiga lei, existia o quantitativo do órgão que fez a licitação, aí tinha cada carona metade do quantitativo e o total de caronas até o dobro. Na nova lei, mantém-se a mesma regra. Então, mantém-se a mesma regra. O limite da carona não foi alterado. Teve gente que ficou falando, Serra, mas agora com a nova lei dá para pegar mais carona? Não, não dá. Eu posso... Teve gente que perguntou já, eu posso fazer... Eu ganhei uma licitação ano passado. O órgão público pode aderir pelos quantitativos da antiga lei, o dobro, e eu colocar mais o dobro pela nova lei? Não, não pode. Por que não pode? Cada edital tem a sua lei base, e não dá para você misturar as leis. Até o final do ano, o órgão público ele pode escolher se ele vai licitar por uma lei ou se ele vai listar por outra. Mas ele não pode fazer um combinado de, não, eu quero aderir, eu quero fazer coisas com essa lei e coisas com essa outra. Porque senão, você cria uma infinidade de possibilidades. O cara vai começar a criar ali um Frankenstein. Não, o que me interessa eu pego numa lei, o que não me interessa eu pego na outra. E aí fica, né, cada um fazendo o seu edital com as suas regras. Não,
o órgão público ele pode aderir tanto uma quanto a outra, mas você não pode misturar as coisas. O que é uma lei, o que é outra lei é outra lei. E se você ganhou uma licitação pela vigência ou pelas leis da 8666 ou pela 10520, 7892, né, todas as suas, né, não dá para renovar por mais um ano. Por quê? O que está regendo a sua ata, o seu vínculo com o órgão público é uma lei e ela não prevê essa renovação. Então você não vai poder alterar agora para uma nova lei só porque ela foi publicada. Não, porque a vigência dela vai até acabar, mas você não vai conseguir, durante os 12 meses, mas você não vai conseguir adaptar depois essa ata para uma ata sobre as regras de uma nova lei. Entendeu? Então, ganhou a licitação hoje pela lei 8666, 10520, 7892 e tudo mais, essa é a regra até o final da ata. Ganhou uma pela 14133, que é a nova lei de licitações, fica com ela até o final da ata. Beleza? Não dá para fazer esse combinado aí não. Show de bola? Vamos lá. Falei então do reajuste, falei da carona e vale ainda a mesma regra que eu estava explicando na questão das adesões, tá? Continua também com os mesmos conceitos. Então, se você está querendo participar de uma licitação, ganhou uma licitação em uma esfera estadual, entenda que quem pode aderir a essa licitação é quem está no degrau ou no de baixo. Para o órgão público, né, é sempre para cima. Para você que é fornecedor, você vai oferecer daquele degrau para baixo, beleza?